Glória a Deus. Saúdo da amada igreja, com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão presencialmente hoje aqui, e também a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook e os que vão depois, posteriormente, acompanhar pelo YouTube. Que pelo poder do Espírito Santo estejam sendo abençoados em nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite está na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, e o tema da mensagem é oração eficaz, adoração viva. Tiago 5, versículo 16 até o 18. E vamos estar meditando, compartilhando com os irmãos, oração eficaz, adoração viva, em nome de Jesus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Primeiro eu vou ler na corrigida fiel, depois eu leio na revista e atualizada. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Atualizada diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Pai Celestial, agora é o momento de entregar a tua palavra, que ela seja liberada no trono da graça, para a edificação de todos aqueles que vão ouvi-la, e possa essa palavra entrar no coração, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Essa frase, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ou a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela também poderia ser traduzida na voz passiva, segundo os estudiosos do grego. A oração de um justo é muito poderosa em sua atuação, que dá na mesma coisa, né? Mostra que a oração feita por uma pessoa justa, ela é eficaz. Então, primeiramente, o apóstolo Tiago está ensinando que o poder da oração do profeta Elias não tinha nada a ver com a grandeza espiritual dele, mas pelo fato dele ser um homem que fez uma oração eficaz. Então, o que ele conseguiu não é pelo fato dele ser um homem tão especial, porque realmente ele era uma pessoa de uma grandeza espiritual muito grande, tanto que foi relatado vivo, mas não está se relacionando a isso na palavra do Senhor. Está dizendo que é eficaz. Ele fez uma oração eficaz. E ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, quer dizer, aos mesmos sentimentos. Chorava, tinha medo, né? Teve medo da Jezabel. Enfim, ele ficou deprimido, pediu para si a morte. Quer dizer, ele tinha os mesmos sentimentos. Mas a diferença estava que ele fez uma oração eficaz. Aí sim a gente pergunta, o que é? O que a gente sabe sobre oração eficaz? É muito interessante que eu comecei a meditar, não vou entrar em todos os detalhes delas, mas no grego temos pelo menos 11 palavras para traduzir oração. A gente vê que é uma língua muito rica, como Deus escolheu para o Novo Testamento, e para falar de oração, uma coisa muito interessante. E há uma dessas palavras, então existem palavras como aitel, elotel,
craso, mas a palavra que me chamou a atenção foi prosquínio. É uma palavra que significa oração, adoração, culto. O adorador que ora de joelhos, prostrado, jogando beijos. Quando os tradutores da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, eles traduziram a palavra sará, servir no culto, adorar. Eles usaram, como uma vez eu expliquei para vocês, o Itpael usado lá também em Gênesis 5:24, que fala de Enoque que andava com Deus, para traduzir a palavra de oração. Então, ela passou a ter um significado como participar do culto público, proferindo orações. É uma coisa constante. E aí é onde ele fala que Elias orou com instância, quer dizer, era uma prática, era algo comum. Então ele começa mostrando que a oração eficaz, ela é uma oração de uma pessoa que tem vida de oração. Então é uma coisa simples. Então a primeira coisa que nós temos que aprender para entendermos a oração eficaz: não existe adoração sem oração, pelo menos não na Bíblia. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, Jesus diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então quando ele usa a palavra adorar aqui, é a mesma palavra para oração, o prosquínio. E ela é equivalente a uma palavra hebraica chamada tefilá, que aparece muito na oração no Antigo Testamento. E é interessante que essa palavra, quando foi traduzida para a língua portuguesa, a palavra adoração, ela vem pelo latim, porque a língua portuguesa vem do latim. E ela vem do latim adoratione, que é do prefixo ad mais oração. Então, ad, oração, vem a palavra oração. E esse prefixo ad, pela, para, quer dizer, originalmente, pela oração, para a oração. Portanto, no sentido original da palavra adoração, ela é uma oração. Ela vem pela oração, ela expressa a oração. Então a gente começa a concluir o seguinte: não existe adoração sem oração. Primeiro. Segundo, adoração sem oração é morta. Pregação sem oração é morta. Culto sem oração é morto. Música sem oração é morta. Pastor sem oração é homem morto. Ministério de louvor sem oração é um ministério morto. Não vou falar de círculo de oração sem oração, pelo amor de Deus, né? Ministério de intercessão sem oração, não vamos falar sem oração, pelo amor de Deus, né? Que aí a função deles é orar. Igreja sem oração é uma igreja morta. Um cristão sem oração é um cristão morto, espiritualmente. Então, a oração, ela é o que faz vida. A oração, ela E.M. Bounds, um pastor americano do século passado, ele escreveu assim no seu livro Poder pela Oração: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. Então ele começou falando para o pastor tem que orar, e tem que pôr o povo para orar. E ele continua sobre a falta de oração. Ele diz assim: a cidade do nosso Deus torna-se a cidade dos mortos, a igreja um cemitério, não um exército montado para a guerra. O louvor e a adoração ficam sufocados, a adoração é morta. A pregação que mata é a pregação sem oração. Sem oração o pregador gera morte, não vida. Os cultos de hoje, se nós olharmos, eles têm muito de música, de shows, de espetáculos, danças, apresentações, jogos de luz. Depois tem o tempo da pregação da palavra, não tem oração. E aqueles que cantam, geralmente, ou não oram, ou oram um pouco. Então a adoração que mata, música que mata, é aquela sem oração. Quando nós temos um ministério de louvor que não ora, nós temos um ministério morto, porque a oração é que faz a vida. No sentido prático da palavra, oração, adoração. Espírito é verdade, um hebraísmo aí para o Espírito Santo, né? Espírito da verdade. Então a gente começa olhando e vendo o seguinte:
Tiago está falando que Elias teve resposta da sua oração, não porque ele era um profeta íntimo de Deus, mas porque ele tinha uma oração eficaz. E oração eficaz, ela é fruto de uma constância. Segunda coisa, segundo princípio para nós aprendermos, oração eficaz, ela é prioridade. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Quando nossa oração ela é só aquela oração profissional, a gente faz oração na abertura. Vocês imaginam se a oração que eu dependesse da pregação foi só essa oração que eu fiz antes? Ela se tornaria uma oração profissional. A oração de abertura de culto. Na verdade, tem que ter um histórico de constância. Então, Elias tinha um estilo de vida. E quando nós dizemos que a adoração é um estilo de vida, a adoração é um estilo de vida de oração. Porque não existe, nem na palavra e nem na prática, adoração sem oração. A oração, quando ela não é, muitas vezes a gente é abençoado por Deus. Oramos por pessoas e eles são abençoados pela misericórdia do Senhor. Mas a atividade mais nobre, que exige o maior esforço do homem, e é das verdades espirituais a mais profunda, é a oração. Só que como ela é espiritual, o corpo que é carne, ele reluta. Se você cria um grupo de oração no WhatsApp, olha gente, o WhatsApp, a maioria das pessoas não querem realmente um compromisso profundo com Deus. Então você vai ter um grupo de oração com um número pequeno de pessoas. Agora, quando você abre para outro tipo de atividade, ele cresce rápido. Porque a oração, ela nos apresenta a Deus. Ela nos faz, primeiramente, porque ela é purificadora do nosso coração. Porque sempre que nós vamos começar a orar, o que acontece? A gente começa pedindo perdão pelos nossos pecados. Pelo menos deveria ser assim. E quando se ora bastante, com constância, a gente se mantém afinado. M. Bonds, o pastor, diz assim: a oração constante renova o coração do pregador, mantendo afinado com Deus. Isso vale para todos. Mantém o ministério do louvor, mantém cada cristão afinado com Deus. E ele diz mais, ele diz, a oração que dá ao ministério, o espírito de oração, não é pouca oração aromatizada que dá um gostinho de satisfação pessoal. Mas a oração precisa estar no corpo, formar a carne e o sangue. A oração que afeta o ministério de uma pessoa precisa definir o tônus da vida de uma pessoa. Então a oração ela começa a mudar o caráter dele, dá uma outra qualidade. Pouca ou nenhuma oração, ele diz, é uma espécie de faz de conta, um salvo-conduto para a consciência, uma farsa, uma ilusão. As pessoas oram pouco, não tenho tempo. Não, a questão de oração não é questão de tempo, é uma questão de prioridade. E ele diz assim, um ministério pode ser um ministério muito solícito sem oração. O pregador pode granjear fama e popularidade sem oração. E diríamos, se for um ministério de música, pode estar muito famoso. Porém, ele não pode ser espiritual, assegurando ao povo que vai receber uma direção de Deus. Quando nós oramos, nós colocamos Deus dentro daquilo que estamos orando. Se é obra, se é ministério, se é decisão, se é plano, se é projeto. Quando você ora, você coloca Deus dentro. Você abre as portas para Ele. Muito tempo gasto com Deus é o segredo de uma oração que dá resultado. A oração percebida como força poderosa é o produto imediato ou imediato. Isto é, então a oração eficaz, o que é? Nada mais é do resultado de uma vida de oração. A pessoa que tem uma vida constante de oração, e aí ela está sempre, e é interessante que quando a gente gosta de uma coisa, por exemplo, quando você gosta de música, ou gosta de tocar instrumento, você gosta de estar com pessoas que tocam instrumentos, para que você toque junto. Quem gosta, estamos pegando um exemplo positivo, né? Mas também podemos dizer, quem gosta de fofoca, procura sempre pessoas que gostam de fofoca. Então a gente procura coisas semelhantes, e quem gosta de oração, procura estar com pessoas que gostam de orar, porque isso cria o quê? Algo em torno que nos liga e trabalha no caráter, tanto para o bem como para o mal. Terceira coisa que a gente tem que dizer, moldando uma geração para Deus.
Em Hebreus 11:38, o autor diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ele cita homens que fizeram diferença, que o mundo não era digno. Nenhum homem pode fazer uma obra grandiosa e duradoura. Grandiosa aqui no sentido não é de gigante, é de uma coisa eficaz na vontade de Deus, se não for um homem de oração, uma mulher de oração. Nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo à oração. Gerações passadas, elas foram moldadas neste mundo por pessoas que pagaram o preço da oração. Oração pelas famílias, oração pela cidade, oração pela nação. Os homens que mais fizeram neste mundo foram os que logo cedo dobraram os joelhos na presença de Deus. Se Deus não for a primeira prioridade no nosso pensamento, nos nossos esforços de manhã, Ele ficará em último lugar o dia todo. Você pode ver que as pessoas, quando não oram, ou quando tem uma vida sem oração, a gente não há tempo, a gente faz tudo corrido, exatamente. Deus é apenas algo. E eu vejo nesse tempo de pandemia, foi feito uma diferenciação. Porque aqueles que estão buscando a Deus, se a gente observar, praticamente não tem mais nada fechado, está tudo aberto. Tudo está aberto. Mas as pessoas têm restrições com relação às coisas de Deus. Então isso começa. Os apóstolos, lá em Atos 6:4, eles dizem: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É uma diferença. Os apóstolos 12 vão começar a missão, então eles dizem: olha, nós não vamos ficar perdendo tempo servindo as mesas, nós vamos consagrar o nosso tempo à oração do ministério da palavra. Observem que eles colocam em primeiro lugar a oração. A oração é colocada como... Por quê? Porque a palavra tem que vir fruto de oração. Como tudo na nossa vida tem que ser fruto de oração. John Wesley, um dos maiores avivalistas da Grã-Bretanha, passava 2 horas diárias em oração a Deus. A seu respeito escreveu o seguinte, alguém que o conhecia bem. Ele considerava que a oração era, das suas atividades, a mais preponderante, e já o vi sair do seu aposento recluso com uma serenidade no rosto que beirava brilho. John Fletcher manchava as paredes do seu quarto com o sopro das suas orações. Às vezes orava a noite toda, sempre, frequentemente e com grande ardor. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não me levantava da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. A sua saudação a um amigo era sempre esta: encontro em oração. O grande reformador da Igreja do Senhor Jesus, Martinho Lutero, afirmou: se não gastar 3 horas de oração todas as manhãs, o diabo obtém sua vitória naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Lutero tinha um lema: aquele que orou bem também estudou bem. Aprendeu bem o que tem que fazer. É como alguém que vai à escola, aprende o que tem que fazer e depois faz. O bispo Thomas Paine, um dos pais do hinário inglês moderno, portanto, louvor, dos hinos tocados na Inglaterra, nas igrejas anglicanas, vem desse bispo. Passava tanto tempo com Deus que se dizia ter a calma cativada de encantos por Deus. Ele estava na presença de Deus antes de o relógio bater 3 horas da madrugada. Se a gente olhar, essas pessoas que marcaram gerações eram pessoas que tinham um compromisso muito firme com Deus. O bispo francês, o bispo Francis Asbury, um dos grandes avivalistas ingleses, a gente vê que todos os avivalistas verdadeiros eram pessoas de oração. Eu não encontrei nenhum, pelo menos. Hoje a gente vê muita gente chamando avivalista, mas aqueles eram avivalistas e eles fizeram transformações na nação. O impacto da sua mensagem, do seu trabalho, eles eram missionários, né? E dos primeiros missionários a ir pregar nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros que começou a ministrar a palavra para a conversão dos americanos e transformá-lo na maior nação evangélica, né, do mundo. Ele disse: proponho-me a levantar às 4 da madrugada, sempre que puder, e passar 2 horas orando e meditando. Vocês veem que o padrão que esses homens tinham era um padrão forte para uma igreja
no Brasil. Hoje a igreja passa 2 horas cantando, mas orando não passa não. O pastor escocês Samuel Rutherford, que inspirou uma geração a Deus, incluindo o famoso pregador batista Charles Spurgeon, levantava às 3 da manhã para se encontrar com Deus em oração. Não vou citar todos o que eu encontrei, eu achei que tinha pouca gente, mas no passado tem bastante. Eu citar algumas só para a gente ter uma noção. O pastor e pregador puritano, esse vem realmente daquela linhagem da igreja primitiva, lá depois do ano 300. Em inglês é Joseph Alleine, muito perseguido pela fé em Jesus, esse foi mesmo perseguido. Levantava às 4 da madrugada e orava até às 8 da manhã. Se ele ouvisse outros comerciantes ocupando-se de atividades antes de levantar, ele exclamava: ah, como isso me envergonha! Meu mestre não merece mais do que o mestre deles? Quer dizer, se ele visse pessoas se levantando de madrugada para a vida mundana, mais cedo do que ele se levantava para orar, ele ficava com vergonha. Ele dizia: o mestre deles, meu mestre não merece que eu me levante mais cedo do que o mestre deles? Se o pastor se envergonhava de levantar às 4 da madrugada para orar, e a nossa geração, hein? O pastor americano E.M. Bonds, que eu tenho citado aqui, autor do livro Poder pela Oração, menciona o fervor da igreja metodista do seu tempo. Na oração, a memorável turma metodista faz-nos passar vergonha. Das 4 às 5 da madrugada, oração individual, e das 5 às 6, oração coletiva. Essa geração, as principais universidades que têm formação de teologia na Inglaterra como nos Estados Unidos, os fundadores eram homens de oração. Na Coreia do Sul, quando os cristãos começam a orar, para fazê-los parar de orar é preciso tocar um sino bem alto. Caso contrário, nossos irmãos sul-coreanos oram sem cessar. A Coreia do Sul, além do progresso que teve após essas orações, se tornou o segundo país que mais envia missionários ao mundo, superando o Brasil, apenas atrás dos Estados Unidos. A gente poderia dizer o que faz a diferença na vida de uma igreja e na vida de uma pessoa. Na China, é muito curioso que, como a perseguição é muito grande lá, eles não têm reuniões em templos, em salões, não tem Ministério do Louvor, não tem equipamentos, não tem moderno, né? Tecnologia, internet, TV, rádio, nada disso. Eles fazem discípulos nas casas, ensinam a Bíblia e oram intensamente. E eles ganham mais almas para Jesus do que a igreja no Ocidente. Especialmente a igreja brasileira, que tem tudo a seu favor. A diferença é que eles oram. Nós no Brasil, nós temos formado uma igreja que gosta muito de cantar e tocar, mas que ora quase nada. Desde pequenos as nossas crianças são ensinadas a cantar e a tocar, mas não recebem nenhum incentivo para a oração, até porque normalmente os pais não têm prática da oração. Os pastores também não gostam de assumir compromisso de orar. Isso, infelizmente, é uma das coisas que a gente observa bem, né? Até parece que na Bíblia está escrito assim, na 1 Tessalonicenses 5,17, cantai sem cessar. Ou, como Jesus disse, né? Vigiai e orai, né? Vigiai e cantai, algo assim. Não que a gente esteja contra a música, mas é que a igreja moderna substituiu a oração por diversão. Porque música sem oração é diversão, ela não é adoração. O fato de eu estar lá erguendo as mãos ali, depois leva a vida normal. Por isso que a igreja está cheia de coisas e de pessoas que fogem do problema, né? Como foi a frase que estava sendo divulgada no WhatsApp esses dias, né? Que antigamente, quando o pastor ele pregava sobre pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje ele prega sobre pecado, as pessoas mudam de igreja. Todos os momentos de maior importância na vida de Jesus, dos seus apóstolos e dos membros da igreja primitiva, são marcados por tempos de oração, na presença de Deus. Todas as decisões que eles tomavam eram na oração. Segundo o pastor metodista James Strong, que é autor daquele famoso dicionário Strong, tem todas as palavras da Bíblia, né, do Antigo e do Novo Testamento, hebraico e grego,
A palavra orar, e suas várias formas, aparece 370 vezes no original da Bíblia. Dá mais do que uma por dia, né? São 365 dias, então já sobra 5 ainda. Quer dizer, tem um versículo para cada dia de oração. A Bíblia registra mais de 650 orações a Deus, das quais 450 foram eficazes e receberam respostas. Oração não é questão de ter tempo, mas de prioridade. Se Deus não é prioridade na sua vida, você não vai gastar tempo de oração com Ele. A oração é questão de prioridade. Oração eficaz gera adoração viva, e oração eficaz é fruto de uma vida de oração. Então a verdadeira adoração, ela está relacionada a uma vida de oração. É muito, até porque a palavra adoração, ela exige a forma de oração como expressão a Deus. Então quando nós estamos orando, você está em uma oração tremenda, e é uma coisa assim. Eu peguei uns dias da semana para gastar tempo com Deus, pelo menos uma hora eu vou parar para orar. Quando eu oro no relógio, já passou 1h30. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você tem que, eu vou utilizar essa palavra porque ela é uma palavra que todo mundo do nosso tempo gosta, né? E entende, na verdade. Você tem que ser apaixonado pela oração. Assim como é pelo celular. Quem desliga do celular? A oração tem que ser isso. Então, quando temos eventos de oração, eu tenho, porque é muito difícil, a gente vê em muitos lugares, as pessoas andam quilômetros a pé para se congregar, para estar no trabalho, às vezes, de oração. E nós, hoje não passou ônibus, hoje não fez isso, eu não vou. Na verdade, a gente não vai. Se fosse para uma outra situação, a gente iria. Se fosse trabalhar, como é que a pessoa vai trabalhar? Ela se vira. Quando eu não tenho a condução própria da empresa. É como eu falei, quando nós temos esse fundamento na nossa vida, nós buscamos, nós nos esforçamos, porque o resultado de uma oração, para que chegar a eficaz, então ela é resultado de uma vida de oração. Então às vezes a pessoa fala, mas eu estou fazendo oração, eu estou ali. O que é uma vida de oração? Não é uma oração que eu só peço. Vamos fazer um desafio. Eu vou fazer um desafio para vocês, mas é um desafio que vocês não precisam me mostrar. Você vai fazer 2 listas na sua casa. Faça esse exercício. Presta bem atenção. Primeiro, você vai fazer uma lista de no mínimo 10 coisas que você pediu em oração e recebeu. Se você fizer menos de 10, a não ser que seja recém-convertido, tem aí 1 mês, 2 meses, mas a maioria não tem. Menos de 10 mostra que a gratidão está tendo problema com você. Você recebeu isso. E depois você vai fazer uma lista das coisas que você precisa buscar. Então a primeira, você vai ver que em determinados momentos você alcançou coisas de Deus. E tem outras a buscar. A primeira tem que ser motivadora, no sentido de mostrar, está vendo? Olha, você em muitos momentos está eficaz com a sua oração. E de repente você olhou para outra e falou, mas aqui está difícil. Então olha, que ainda que a gente não deva contabilizar muito, em termos pelo que eu recebo, mas mostra que, de alguma forma, muitas graças você recebeu. E isso deveria te fazer, eu digo assim, imagina uma pessoa, hoje a pessoa chega e ela te dá um carro, por exemplo. Eu quero ser sua amiga, te dá um carro. Aí depois ela te dá uma casa, aí te dá roupa, te dá sapato, te dá isso. Poxa vida, vai chegar um momento, você vai, caramba, eu recebo demais. Com Deus, as coisas, se a gente for olhar, é muito mais do que isso. Porque nós vivemos, e eu creio que a maior parte das orações, elas estão pedindo alguma coisa. E Deus, mesmo assim, na sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa. E quando chega, aí a gente diz, olha, hoje eu não vou estar congregando. O sujeito a semana inteira, ele trabalhou, foi na lotérica, foi no banco, foi no hospital, foi na luta, foi no mercadão,
passeou na praça, fez caminhada. Aí a igreja é problema. Não, na igreja eu vou pegar Covid. Foi para a praia, vai passear. Mas na igreja eu vou pegar Covid. Mas que vírus danadinho, né? Que vírus danadinho, né? Na igreja ele funciona. Na verdade não é isso, meus filhos. É que nossa adoração é morta. A nossa oração é morta. Porque ela não é fruto de uma vida de oração. De ter alegria de estar com Deus. Você ora, você lê o texto da palavra, você gasta tempo falando com o Senhor. Não vou nem falar no jejum. O jejum já exige até mais espiritualidade. Quarto, Jesus se fez homem. Homem de oração. Separei alguns textos que falam de Jesus. Marcos 1,35, ele fala assim: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, era de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E despedida a multidão, Mateus 14:23, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus também no versículo 39 e 40. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Nem uma hora você conseguiu orar comigo? Quer dizer, vocês já imaginaram? Quem consegue ficar menos de uma hora por dia com o celular? Imagine que cada vez que você pegar o celular, você tem que orar. Tempo que você ficar com ele manipulando, você tem que estar orando. Você vai começar a entender o que é oração eficaz. Lucas 6, 12, 13. Jesus tinha uma missão para fazer, ele tem que separar os 12. Olha lá. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala assim, lá em Hebreus 5, 7, 8. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Jesus era um homem de oração. Ele era um homem de oração. Esteve aqui, então ele foi feito. Jesus se tornou homem, sim, mas um homem de oração. Uma vida dedicada à oração. Por quê? Porque ele tinha prazer, alegria de falar com o Pai. Porque na verdade o que é oração? É falar com o Pai. É ter alegria, meu Deus, de falar com o Pai Celestial. De estar com Ele. O que pode mais? Então, quando eu alimento a minha vida espiritual em oração e parto para fazer alguma coisa, é diferente daquela vida corrida. Mas a minha vida é corrida. Sim, a nossa vida é corrida. Mas a oração não é uma questão de correria, é uma questão de prioridade. Lucas 22, 44 diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E depois, lá em Atos 12:5, nós vemos, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. É interessante que Lucas, a mesma palavra que ele usa, como eu disse que são 12 palavras, 11 palavras no grego, a mesma palavra que ele usa para Jesus em Lucas 12, orava mais intensamente, ele usa para a igreja, oração incessante, é o verbo prosioquei. E isso fala de oferecer oração, da apresentação de uma oração, de algo constante. Quer dizer, o intensamente e o incessante é a mesma palavra. Isto significa que a igreja primitiva, ela tinha uma intenção de oração, uma intensidade igual a de Jesus. Quer dizer que a igreja primitiva, ela se parecia com Jesus. E chegou a tal ponto que
os discípulos começaram, lá em Antioquia, a serem chamados cristãos. Porque eles viam, o mundo via na vida daquelas pessoas, Jesus via Cristo. Vocês são cristãos. Mas hoje não, hoje nós somos católicos e evangélicos. Porque a base é a música, a base é o show, é o espetáculo, muitas vezes até o mau testemunho. Mas não existe o quê? O fazer discípulo, que é o que faz a igreja na China e na Coreia. Fazem discípulos, pregam o evangelho. Como que pode uma igreja num lugar perseguido ganhar mais almas para Jesus do que num país onde tem liberdade, onde tem televisão, tem internet, tem jornal, tem rádio, tem grandes salões, tem grandes templos? Como que é possível? É que uma busca o poder do Espírito Santo, a outra busca agradar as pessoas. Então hoje, igreja é como no shopping. Existe para todo tipo. Aí eu vou naquela porque essa deixa eu fazer isso, aquela deixa eu fazer aquilo. Agora, na igreja na China, Coreia, nos países de perseguição, só tem um tipo: aquelas que dependem do Espírito Santo e que oram. É interessante também vermos que, além dos autores do Novo Testamento, todos eles falam de oração. Marcos, Lucas, Mateus, João, Paulo, Tiago, Judas, o autor de Hebreus, todos eles falam de oração. Porque essa era a prática da vida da igreja primitiva. Então a gente vê falando de oração de Jesus na vida dos apóstolos e na vida da igreja toda, em todo o Novo Testamento. Oração não é questão de ter tempo, é uma questão de prioridade, de você dar prioridade a Deus. Nós precisamos moldar o caráter dessa geração que está agora através da vida de oração. Adoração, como eu disse, sem oração é uma adoração morta. Uma adoração que não produz efeito, porque as pessoas vivem sentindo. Tem que sentir. E não há transformação. Eu vejo pessoas que trocam de igreja, mas eu não vejo pessoas que trocam o caráter. Porque é esse o problema da falta de oração. Porque a oração, ela faz o quê? Olha, você saiu de lá, mas você tem um probleminha lá, você tem que pedir perdão. Volta lá e corrige. Não, as pessoas mudam apenas para manter a aparência. E aí tudo segue vida normal. Isto é uma adoração, isto é um tipo de vida morta, porque não produz vida. Porque aquele que gera vida, ele abençoa ele em qualquer lugar onde ele está. Nós precisamos, então, como eu disse, faça uma coisa importante. Faça esse teste. Chega na sua casa, monta lá uma folha, pelo menos 10. Quem conseguir mais de 10 está bem na vida. Pelo menos 10 coisas que você pediu, orações que você teve respondidas. Depois você faz a lista do que precisa. Numa, você ora, tá vendo? Você recebeu. Na outra, dê a resposta, mantendo-se firme, entendendo que a oração eficaz, ela é fruto de uma vida de oração. Então, às vezes a gente aprende muitas coisas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Oração eficaz, que gera adoração verdadeira, é fruto de uma vida constante. Isto é como andar de bicicleta, é como dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a primeira vez que pega o carro, meu Deus, ai, câmbio. Como não é que quem está do lado escuta, opa, raspa, afoga o carro. Está aprendendo. Depois, com o passar dos anos, aquilo é automático. A oração eficaz é fruto disso. Tem uma pessoa que, não é que você ora automaticamente, mas é algo tão parte da sua vida, como tomar banho, como escovar os dentes, como ter que trabalhar. Ela faz parte integrante. Então você arrumar tempo para a oração não é uma questão do arrumo. Não, eu tenho uma prioridade, e na minha prioridade eu tenho um tempo de oração. Olha, eu não posso orar de manhã, mas eu arrumo um tempo à noite para orar. Tudo bem, você vai. Mas porque às vezes a nossa oração é assim: Senhor, obrigado pelo almoço. Glória a Deus, almoça. Aí depois chega a noite: Senhor, obrigado pelo. Se baseia nisso.
Isso é uma oração profissional. Aí ele vai dirigir o louvor, aí vai cantar no louvor, ou vai pregar o evangelho também, por que não? Senhor nosso Deus e Pai, que aleluia. Irmãos, isso não é oração eficaz. Aí a pessoa sabe o que fala? Parece que Deus não me escuta. Eu não sei, a gente ora. Eu estou até desanimado de ir na igreja. Sabe por quê? Porque a oração é um peso para você. Ela não é fruto de vida, de ter alegria como Jesus. Os discípulos sabiam onde encontrar Jesus. Jesus está aí, não. A gente já sabe onde que vai encontrar. Ele tinha os lugares favoritos para orar, seja no deserto, seja no monte, onde quer. Eles iam lá, que Jesus estava fazendo. Por que você ora tanto assim? Eu estava vendo de um servo de Deus lá, que ele orava 8 horas por dia. Eu falei, gente, isso é desaforo. Isso é desaforo. Dia tem 24, ele consagrava 8 para oração. Meu Deus do céu, esse homem não precisa nem expulsar demônio por não. Só de olhar lá, o endemoniado sai. O que eu quero com isso? Que a gente reflita que você precisa começar a olhar com carinho, como Enoque, andar com Deus, estar na presença de Deus na oração. Então, quando a gente chega ao culto, que nós vamos fazer os nossos minutos de oração, e eu quero agora encerrar colocando alguns minutos de oração. Pode orar sentado quem quiser, dá vontade. Tinha aquele irmão lá que ficava sentado, né? Tudo bem que ele ficava orando 2, 3 horas, mas não veio ao caso. Apenas para você abrir o coração para orar a Deus. Então fale com Ele. Então esses minutos, inclusive, vão ficar gravados. A gente orando a Deus, falando com Ele, falando sobre oração, meu Deus. Então é importante que a congregação esteja orando. E você que está ouvindo aí, também coloque sua oração. Então, vamos orar um pouco a Deus. Pai, nós temos aprendido, Senhor, sobre a oração. E essas últimas mensagens do Senhor têm sido enfáticas. Ó Deus, ó meu Pai, ensina-nos, ó Senhor, a despertar, meu Deus, um espírito, Senhor, inabalável na oração, meu Deus. Porque na oração o Senhor purifica o nosso coração, o Senhor purifica a nossa mente, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor renova a nossa comunhão contigo, meu Deus. Ensina a tua igreja, ó Senhor, desperta cada pessoa que recebe essa mensagem e ensina ao Senhor, o teu Espírito, o quão grande é o valor de uma vida na tua presença em oração. Não são palavras bonitas, não são palavras bem colocadas, mas um coração sincero, um coração que se humilha, um coração que busca a tua presença como salmista, Senhor. 370 referências à oração na tua palavra, Senhor, passa de um ano, meu Deus. Ó Senhor, ensina a tua igreja a priorizar esse tempo contigo, Senhor, mesmo que não seja 1 hora, mas que seja um tempo, Senhor, todo dia gasto contigo. Ensina-nos a gastar tempo contigo, tempo na tua presença, meu Deus. Não ser apenas filhos que pedem, nós, Senhor, mas filhos que agradecem, filhos que louvam, filhos, Senhor, que tem prazer de conversar contigo, de se derramar na sua presença. Ó Senhor, é nossa oração, meu Deus. Ó Senhor, esta geração precisa, Senhor, ser ensinada a orar, meu Deus. Ensina-nos e ajuda-nos a moldar esta geração que está se formando, essa geração de crianças, essa geração de adolescentes e de jovens, porque a maioria, quando chega o tempo da idade, se desvia e vai para o mundo, Senhor, porque foi uma geração mal formada, deformada, Senhor, uma geração que não aprendeu a ter, ó Senhor, uma experiência real com Jesus Cristo. Ó Senhor, meu Deus, ó Espírito de Deus, Tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Pai que sonda os corações sabe qual é a tua mente, o Espírito, interceda por nós, porque nem orar convém, sabemos, mas desperta em nós, Senhor, desperta-nos prazer, a alegria de estar na tua presença, de estar diante de ti, derramando o nosso coração, meu Deus. Desperta-nos, Senhor, é isso que precisamos, Senhor, ó Deus, de pastores,
de ministérios de louvor. Meu Deus, desperta esses irmãos e essas irmãs que estão no louvor, ó Senhor, que estão à frente e que ficam com quase metade do culto, Senhor, falando à igreja. Leva esse povo à oração, Senhor, a entender que muito mais do que a música, do que o instrumento, o Senhor quer vida, que confesse os pecados, que corrija os seus erros e que clamem a Ti, Senhor, porque a adoração vem de oração, meu Deus. Ó Senhor, desperta os pastores, nós pastores, Senhor, a uma vida de oração, até prazer de orar juntos, até prazer de reunir-se juntos em oração, meu Deus, em clamor, porque é isso que faz a diferença, é isso que explica que a tua igreja na China, na Coreia, Senhor, ganha mais aulas para Ti, Senhor, sem ter recurso tecnológico, porque o recurso é o poder de Deus, e o poder vem pela oração. Ó Senhor, desperta os irmãos e irmãs da Rede Nacional de Oração, da Torre de Oração, do Conselho de Pastores, a uma vida de oração junto, a não mais, ó Senhor, substituir o tempo, um tempo consagrado a Ti, um tempo dedicado a Ti, ó Senhor, é esse o tempo, é esse momento, a cada dia, que possamos estar na Tua presença, meu Deus, que possamos, Senhor, ó Deus, estar na Tua presença, Senhor. Glórias a Ti, meu Deus, que essa presença seja constante, e assim como Elias, que era um homem sujeito aos mesmos problemas e sentimentos que nós, mas ele fazia algo diferente. Ele orava com instância, ele orava como Jesus, mais intensamente, ele orava mais, ó Senhor, nem sempre as nossas orações são respondidas, porque às vezes pedimos mal, mas o Senhor se agrada daquele que se aproxima diante de Ti, na Tua presença. E é isso que oramos, Senhor, para que cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está recebendo esta mensagem, entenda a importância de uma vida de oração. Primeiro aquela que a gente faz em secreto no nosso quarto, depois com a congregação. Quando nós nos reunimos com a congregação, ao estilo de Hebreus 10, 25, e como congregação, clamamos a Ti, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu vou dar a bênção final para os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, e depois eu continuo com a congregação aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.